Gente, eu vou fazer essa live mais em comemoração mesmo, né? Aos meus 3 anos de clínica. E a live de hoje é um aulão, na verdade, do que eu dou para as minhas clientes de consultoria, tá? Consultoria / supervisão. Quem não sabe, eu faço supervisão clínica também para outros psicólogos. E na minha supervisão, claro, com abordagem da relação terapêutica e mudança de comportamento do meu cliente, né? Mas eu também aproveito para dar uns toques aí de marketing, redes sociais, contrato, protocolos de primeira sessão. Então isso eu acabo dando na minha consultoria. E não só para empreendedoras psicólogas, mas empreendedoras no geral, porque eu atendo em consultório empreendedoras, né? Uma das coisas, os desafios, né, que me perguntaram, qual é o maior desafio? Gente, para mim o maior desafio é ser criativo hoje em dia. Porque eu acho que tem tanta gente boa e de qualidade no mercado, mas independente do nicho que você for atuar, você precisa laçar aquele cliente para ele olhar para você e falar, nossa, isso eu nunca vi, né? Então, psicóloga, tá ok, se você digitar lá no Google, você vai encontrar um monte, mas o que vai ser o seu diferencial para ele tá ali contratando o seu serviço? Então, eu vejo que o maior desafio hoje é a criatividade, né? Eu tava acabando de atender um cliente hoje, que ele também é empreendedor, mais no ramo de carnes, né? E ele falou, Carol, e agora? Tipo, em pandemia, lockdown agora que voltou, como que eu vou fazer essas coisas? Então eu falei, cara, criatividade, vamos mudar a estratégia aí. Então, como psicóloga, e estudo muito sobre marketing também, a minha postura é, obviamente, ajudá-lo para ele conseguir, né, movimentar aí o seu estabelecimento. Então, gente, primeira coisa de tudo é criatividade. Mas antes da gente ser criativo no desafio, para quem tá começando agora, uma das coisas que eu sempre falo para os meus clientes que estão ali iniciando no empreendedorismo é qual é o seu propósito. Tem um vídeo meu no YouTube, gente, que fala qual é o seu Ikigai. Então, dentro da psicologia, eu trabalho em terapia com os meus clientes o propósito, que fazem parte de 5 fatores. O que você gosta de fazer, o que você é bom em fazer, o que você poderia ganhar dinheiro com isso, como você pode ajudar a sua comunidade, né, o seu público ali, como você pode ajudar uma outra pessoa e o mundo. Dentro desse primeiro, eu acho que assim, o que você brincava quando você era criança. Então, eu acho que assim, pra gente empreender, a gente tem que amar o que a gente faz. Eu acho que é o maior desafio. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus clientes não é você empreender e ter um negócio para você pagar boleto e sustentar a tua família. Não, é você ter um prazer naquilo de você vai acordar todo dia e falar assim, cara, que da hora, que tesão ir lá trabalhar. Claro que vai ter um dia ou outro que você não vai estar tão bem assim para ir, mas a maior parte do tempo, sim. Então não adianta a gente querer empreender e trabalhar em um negócio que você não vai ter amor naquilo que você faz. Então por isso que a gente usa os fatores do Ikigai. Então esse é o principal de tudo, da gente entender o que tá levando a gente a empreender. Então na minha opinião, esse é o maior desafio. E depois entra na criatividade, né, que eu falei anteriormente, porque você precisa ser criativo, né? Olhem no meu Instagram como um modelo piloto para vocês colocarem isso no de vocês. Um desafio é você não vender o seu produto e nem o seu serviço, mas você vender a cura da dor da pessoa que tá te procurando. Qual é o seu diferencial em postar as redes sociais? Que foi uma das outras perguntas lá, desafios para aprender usando ferramentas digitais. Então, olha os Reels, né? Não adianta você postar o Reels porque é moderno, porque é legal. Carolina, eu não, né? A Mari Pazini, que tá aí online, que é minha social media, fez uma entrevista muito legal para aplicar nos meus clientes no começo do ano para ver quem é o meu público. O meu público são os meus clientes. O que eles querem ver nas minhas redes sociais? E eles me deram feedback. Então, qual é a forma de conteúdo que os meus clientes gostam? YouTube, IGTV, Reels, Carrossel, texto, stories em forma de foto, stories em forma de vídeo. Qual é o conteúdo que os meus clientes consomem? Gente, foi muito mais da maioria que falou vídeos. Então, eu que adorava textão, eu tinha que mudar a forma do meu
conteúdo para os meus clientes, porque eles são os maiores consumidores do meu trabalho aqui. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, porque você às vezes acha, o Reels tá na moda, TikTok tá na moda, podcast lá no Spotify tá na moda, mas os seus seguidores, os seus clientes consomem isso? Não adianta fazer porque é legal, porque tá na moda. Tem que ver o que as pessoas vão achar. As pessoas vão consumir, porque senão você vai perder um trabalho de bobeira. Gente, o Reels dá trabalho. O Reels não é fácil, não. Nós que somos pessoas, né, que a gente fornece conteúdo nas redes, que são criadores de conteúdo aqui, o Instagram acaba sendo uma outra profissão. Então eu acho que assim, gente, tem que ver, na minha opinião, é você não pegar o que tá na moda, né? Antes eu tava muito relutante. Vou fazer Reels, bosta nenhuma. Coisa chata. Eu não consumo, mas eu não consumo meu próprio conteúdo. Eu tenho pessoas que me assistem aqui. Qual é a forma de conteúdo que elas querem consumir? Então acho que a gente tem que pensar nisso também. A gente sempre tem que estar um passo além, tá? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, né, por exemplo, sei lá, uma loja de roupa, por exemplo, ela vai conseguir captar cliente como? Pelas redes sociais, né? Então eu acho que é você ter uma prova social disso. Ultimamente eu tenho postado mais print de clientes que deixam uma avaliação no meu site. Antes ficava só no meu site, mas quando você vai para uma plataforma digital, como por exemplo o Instagram, acaba sendo um reconhecimento, né? Uma prova social de que além do teu conteúdo de alta qualidade, as pessoas também aprovam. Então isso acaba sendo bem legal, tá? Então criei lá um destaque onde a pessoa consegue ver feedbacks de outras pessoas, então isso acaba sendo muito legal. Então pede, não tenha vergonha de pedir para os seus clientes te avaliarem, né? Você não precisa, você faz uma avaliação para mim. Você pode perguntar depois de uma compra, depois de um serviço, e aí, o que você achou, tal? E aí a pessoa vai responder, tira um print daquilo e posta. Então, eu acho que isso é um desafio, do próprio empreendedor, colocar não só conteúdo, mas o pós-venda, que é muito importante. O que adianta você captar o cliente gostar do seu produto, gostar do seu serviço, e você não fazer um pós-venda? O pós-venda, ele é muito importante, porque aquela pessoa talvez vai comprar uma vez na vida o teu produto, o teu serviço, mas ela gostou tanto, você fez tanta diferença na vida dela, que ela vai indicar, né? Então, o pós-venda, na minha humilde opinião, é muito mais importante do que o pré-venda, né? Que é a captação do cliente. Então, eu estudei muito isso também sobre todo esse processo, né, no ano passado. Tem um livro que pra mim foi fundamental, caso vocês queiram pesquisar, se chama O Mito do Empreendedor. Foi um dos livros que eu li na pandemia que, nossa, deu um boom na minha cabeça. E eu acho que esse pré-venda é mais você filtrar o teu cliente. Esse processo seletivo que a pessoa acaba ali te contratando. Então, hoje em dia eu tenho uma mensagem automática no meu WhatsApp. E aí, só ali eu já pergunto: oi, fulano, tudo bem? Qual o seu nome? Você me encontrou aonde? Ou foi indicação de alguém? A sua sessão vai ser online ou vai ser presencial? É pra você mesmo? Às vezes, gente, a pessoa passou pelaquela mensagem e não me respondeu mais. E aí, se a pessoa não tem 2 minutinhos pra ler aquela mensagem automática e te responder, ela não é um cliente que se identificou com você. Então, não perca seu tempo com um cliente que não tem tanto potencial pra isso. Claro, você sempre vai fazer uma captação do seu nicho, obviamente, mas a gente tem que filtrar também pra você não ficar perdendo tanta energia em cliente talvez que não tenha muito o perfil da sua persona. Uma das dicas que eu dou é você olhar o engajamento do seu Instagram. E aí você vai ver qual é o maior pico do horário dos seus posts. E lá você sempre vai postar 1 hora antes. Então, pelo menos assim, eu tenho vergonha de falar. Não tem problema. Posta uma foto, começando o dia, abrindo o computador, uma selfie tua, os papéis, o café, alguma coisa do tipo, para as pessoas sempre lembrando: olha, ela existe. Olha, ela tá aqui, né? Então, assim, você que tá autônomo agora aí na pandemia, em lockdown, você não tá morto, você precisa de dinheiro, você precisa de cliente. Mas se você não tá se mostrando nas redes sociais nessa época, quando você voltar, não acha que os clientes vão te procurar não, meu bem. Os clientes querem ver o que você tá fornecendo pra eles enquanto está na sua casa aí, que não tá podendo trabalhar. Então é uma dica muito importante. Uma das coisas que eu sempre aprendi no marketing é: se de graça ele já me dá esse conteúdo, imagina pagando.
Então, o Instagram, né, de você se expor, não precisa colocar seu rosto, porque a galera vai comentando, a galera vai falando, vai interagindo, isso vai mostrando, né, o algoritmo do Instagram, ele mostra para outros seguidores seus que talvez não costumam ver o teu conteúdo. Olha, dá um bisu aqui que esse conteúdo tá sendo bafafá. Então, se você posta uma vez ou outra, como que você vai querer ter um engajamento contínuo, né? Muitas clientes minhas, sendo a maioria que fazem consultoria comigo, elas me contratam primeiro pela identificação, né? Tipo, ou eu quero ser igual a ela, ou porque eu sou parecida com ela. E a maioria que são um pouco diferentes, eu falo, Criatura de Deus, vai pros stories. talvez aquele lá, né, por exemplo, sei lá, tô chutando, você tem 300 seguidores, mas só tem 20 views nos stories. Cara, você tá entrando numa sala de aula com 20 pessoas. Então, assim, gente, o que é muito importante vocês saberem é a consistência. É ali tá todo dia. Você posta uma vez ou outra com um conteúdo que não é tão agradável pro seu suposto cliente, como que ele vai te indicar? Como que ele vai querer consumir teu produto do dia? Você tá ali, né, o cliente tá olhando, seus seguidores estão olhando, e aí quando tiver um post legal, ele vai compartilhar, ele vai comentar, ele vai, sei lá, comentar com um amigo, um colega do serviço. Olha, aquele post lá é bacana, tá? Dá uma olhada lá. E como controlar a frustração de um começo difícil, manter o foco para não desistir. Então a frustração, ela é normal. Mas o que é importante é você dar o teu melhor naquele conteúdo. É importante você, assim, não ficar um pouco ligado em curtidas, mas sim, será que eu tô agregando conhecimento para aquela pessoa que tá lendo? Porque por que a gente compartilha as coisas nos stories? Porque a gente concorda com aquilo. Então, assim, uma das coisas que eu falo muito para as minhas clientes de consultoria não posta um conteúdo legal. Cara, se posiciona. Fala o seu posicionamento, porque vai ter alguém que vai concordar com aquilo e vai repostar. E é aí onde você vai conseguir engajamento. É aí onde as pessoas vão acabar conhecendo o teu Instagram, que antes talvez não conheciam. Então, assim, não adianta também, isso eu aprendi com a minha social media, não adianta você querer que as pessoas compartilhem o teu conteúdo se você não compartilha das pessoas. Porque daí tem todo aquele lance lá do algoritmo do Instagram entender que, tipo, mas ela quer engajamento, mas ela não interage, né? Então, é legal também você ter as pessoas ali do seu nicho pra você curtir, comentar. Mas as maiores ideias de criatividade que eu tenho é seguindo pessoas de nichos diferentes do meu. Eu sempre falo isso para os meus clientes. O que você gosta? Você gosta de cozinhar? Você gosta de roupa? Você gosta de astrologia? Você curte carro? O que você gosta? Segue perfis de pessoas que falam sobre esses assuntos que você gosta, que é diferente do teu nicho. A pessoa postou um Reels muito da hora. O que você pode agregar daquele Reels, por exemplo, no teu conteúdo, no teu nicho, né? Eu acho muito legal, às vezes, alguns Reels que eu vejo de algumas psicólogas, mas eu falei, cara, eu não vou copiar. Eu não quero cópia, não quero plagiar. Eu vou olhar um conteúdo de um outro nicho que eu achei muito foda e o que eu posso trazer desse Reels, desse conteúdo pro meu. Entendeu? Então, é mais ou menos assim que a gente vai tentando dar ali na sala de aula, né, que os stories é uma grande sala de aula, que pessoas, todos os dias talvez entram pessoas novas, ou às vezes tem aquelas pessoas que entram todo santo dia pra ver o que você coloca, que elas gostam. Eu gosto muito de falar que os stories é uma novela, então às vezes assim, é legal você dar uma reprisada do que você falou, sei lá, uma semana atrás, e sempre trazendo conteúdo novo. Porque daí as pessoas elas vão começar a te acompanhar e vão ficar interessadas em saber como é aquele tipo de conteúdo mais pra frente. Que hoje em dia você tem que ir em busca do seu cliente. Lembra que eu falei pra vocês, o pós-venda é mais importante que o pré-venda. Então foquem nisso, tá? Não tenham medo. As pessoas vão julgar, as pessoas vão falar que você tá blogueirinha, que você... mas você sabe isso pra você ficar falando essas coisas? Então, assim, uma das dicas que eu sugiro muito é, independente do que você atende no consultório, no Instagram você vai ter que ter um nicho muito específico, porque as pessoas elas vão vir através daquele nicho que você posta, mas se talvez elas tiverem uma outra demanda do que você coloca, vai ao teu critério como profissional se você vai querer atender aquele tipo de demanda ou não, tá? Gente, eu vou responder a última pergunta, se é legal ter um perfil pessoal diferente do profissional. Não. Por quê?
Quando você tem uma loja, um estabelecimento que não tem um perfil, você não se identifica, você não se conecta com aquele estabelecimento. E é muito legal você ver bastidores do estabelecimento, né? Então, assim, estoque, compra de algum produto, um pós-venda, fornecedor, como você organiza o seu pré-venda, essas coisas. Então a galera, ela gosta de ver, ela se conecta muito mais, porque vê que atrás daquele estabelecimento não é perfeito, também tem uma rotina, tem demanda, tem um monte de coisa, então é legal. Então eu sempre indico para as minhas clientes de consultoria, quando estão começando ali o Instagram, não fazer essa divisão, tá? Ai, Carol, eu já tenho meu perfil personal, perfil profissional. Então começa a postar um pouquinho mais no seu profissional, mas não necessariamente igual você posta no seu pessoal. Mas é legal você trazer, sei lá, um livro que você tá lendo, sei lá, você viajou, coloca uma foto, ou tipo, acordei, coloquei um look, alguma coisa assim, que te traga conexão com o seu cliente, porque ele quer ver isso, tá? Talvez nas enquetes, né, quando a gente fala lá de vida pessoal, eles não colocam o que querem ver, mas eles gostam de ver, tá? Um filme que você assistiu, alguma coisa do tipo, é bem legal e isso conecta, tá bom? E aí, por que eu acho super bacana você ter os clientes nas redes sociais? Para ter conteúdo de sessão. Nossa, você foi na festa tal, que legal. Meu, você postou uma roupa ontem linda, onde você comprou? Você tava maravilhosa. Então, assim, o cliente, eu vejo que ele gosta. Nossa, minha terapeuta tá olhando. Nossa, o meu tatuador tá vendo. Né? Então, é legal, é conteúdo. Você se conecta com aquilo. Né? Então, super bacana você interagir. Claro, não precisa ser falso e comentar por comentar. Mas se você curtiu, se você achou legal, comenta com ele. Quando você vê-lo pessoalmente, fala também o que você achou, que isso conecta, tá bom? Isso acaba sendo bem legal pra relação de vocês, principalmente esse fortalecimento do pós-venda. Gente, então um beijão, boa noite pra vocês.